Olá! No vídeo de hoje aqui em meu canal Cores da Cris, eu vou mostrar para vocês uma pintura Bauer Malerai em maleta de nylon. Olha só que linda que fica! O mais legal dessa técnica é que você já sai pintando direto, a peça não precisa preparar, passar fundo, nada. E no fundo preto, a pintura Bauer fica realmente bonita, né? Eu vou mostrar para você como fazer isso hoje. Não deixe de assistir o vídeo, hein? Aproveita para já deixar o seu like e se inscrever no meu canal, porque aqui sempre tem um vídeo bacana como esse para você. O projeto de hoje realmente é muito bacana, né? Já pensou pintar essas maletas de nylon que são super práticas para a gente colocar material de pintura, mas também dá para colocar outras coisas, o que a gente quiser. O mais bacana do Bauer é isso, é uma pintura tão versátil que a gente pode fazer em materiais os mais inusitados. Essa maleta, né, de nylon, ela é como a gente vai trabalhar aqui, como se fosse uma pintura em tecido, mas é mais fácil, é mais prático porque ela é firme, ela é rígida, né? Ela tem uma estrutura, então facilita bastante a pintura. É como pintar uma peça de madeira, por exemplo. O mais bacana é que ela vem pronta, gente, ó, não precisa fazer nada, não precisa passar fundo, nada. Do jeito que a maleta vem, você vai trabalhar. E fica aqui um recado para vocês, eu tenho essas maletas para venda no meu site, na minha loja virtual, e elas vão com o risco. Eu já fiz o risco próprio para ela, né, para esse modelo, mas que você pode adaptar em outros modelos de maleta também. E naturalmente, né, esse risco depois você pode usar para pintar a peça que você quiser. As tintas que eu vou usar são as tintas acrílicas decorativas da True Colors, que também são tintas que eu tenho usado bastante, tenho também na minha loja virtual. E você vai ver como fica bacana, né? Como elas ficam realmente, elas têm uma cobertura legal para o fundo preto e ao mesmo tempo o fundo preto realça muito bem a cor das tintas. Então vamos lá trabalhar. Só que eu vou fazer o passo a passo, pessoal, eu trouxe até já adiantado num outro formato de maleta, tá? Que eu acho que esse aqui também é legal, é uma maleta de pintura também, ó, a abertura dela é aqui, a gente pode carregar assim, né? Na verdade, desse jeito, tá? E o processo é exatamente o mesmo. Eu, naturalmente, vou adaptar o risco aqui, eu vou repetir esse mesmo desenho e vou fazer nessa outra metade. E só fica um detalhe aqui que eu queria comentar com vocês. Nesse formato, nesse tamanho da maleta menor, vem aqui a marca, né, que vem impressa. Então, para não aparecer no final, eu já cobri com a tinta preta, a tinta acrílica preta. Talvez no final ainda apareça um pouquinho a marca do risco, mas vamos ver como é que fica, né? Eu vou fazer com vocês agora para ver. Então, o que a gente faz em primeiro lugar? Ó, a partir do momento que você tem o risco, você já sabe a peça que você vai pintar, você copia esse risco em papel vegetal. Eu já tenho ele copiado aqui, porque o papel vegetal é mais resistente para a gente transferir e também, por ser transparente, você consegue observar onde que ele está posicionado. Nessa maleta, eu vou repetir esse risco 2 vezes. Então, eu já coloquei ele aqui, agora eu vou colocar, né, passar nessa segunda etapa. Eu vou usar um carbono branco, né? Ele pode ser branco, amarelo, enfim, um carbono de cor clara, para você conseguir passar o risco aqui para a maleta que é escura. Deixa eu colocar meu óculos, né? De novo, eu esquecendo de colocar o óculos, não dá. Aí com um boleador, você vai pressionando. Deixa eu até ver se eu... Não, ó, já fiz isso outra vez também. Coloquei o carbono do lado errado. Ó, ainda bem que a gente pode fazer tudo de novo. Então aí, ó, eu pressiono bem e vou transferir o risco para a peça, tá? Agora sim vocês estão vendo, ó, que eu consigo transferir o risco para a peça. Então agora é fazer isso no risco todo. Vamos lá. Vou começar a pintura e nessa etapa inicial eu vou começar com os tons de verde, tá? Então eu escolhi o verde folha e o verde menta e vou usar para dar luz o aveia e o gema. Então são essas 4 cores que entram para as folhas.
Então eu vou colocar um pouquinho de cada uma delas aqui na minha bandejinha. Essa tinta, ela tem uma consistência bem pastosa. E para trabalhar no tipo de material da maleta, né, que é esse nylon, ela é perfeita. Porque a tinta não pode ser líquida demais, senão ela escorre, né? E ela tem que ser consistente para dar boa cobertura. Não precisa colocar tudo isso de tinta não, gente, eu sou exagerada. Mas depois eu devolvo tudo, que nada se perde. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre tipos de pincéis, tá? Eu tenho usado bastante os pincéis da linha da Ceramic, tá? E eles têm esse que é o básico e tem esse que é a linha Premium, tá? E os dois tipos são muito bons para se trabalhar. Eu já vi algumas pessoas falando que esse da linha básica, ele não serve para o Bauer, porque ele é mais duro. Mas, gente, ele sendo um pincel redondo e de filamentos sintéticos, ele serve. E ele é muito bom para se trabalhar na superfície do tecido, tá? Então, às vezes, o que a gente tem que fazer só é observar o tipo de material que a gente está trabalhando para ver qual é o pincel mais indicado, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esse, em madeira também, mas aqui para o nylon ele é muito bom. E aí eu vou começar a pintar o que seriam as folhas aqui, que são vírgulas, né? A gente vai fazer as vírgulas tradicionais do Bauer. O que eu faço em primeiro lugar, ó? Eu dou uma ligeira, vamos dizer, o pessoal fala hidratada, né? Uma umidificada aqui na tinta com uma gotinha de água. Por quê? Dessa forma, a tinta vai correr mais fácil, né, pelo pincel e a gente vai conseguir, né, trabalhar, enfim, com mais precisão, tá? Não é para diluir a tinta, ela não chega a ficar escorrendo, nada disso, é só uma ligeira umidificada, tá? Então eu fiz isso, tô lavando o pincel com água, porque cada vez que eu troco a cor. Agora eu vou começar carregando a cor principal, no caso verde, no meu pincel é o verde menta, que é o mais claro, tá? Aí eu pego uma pontinha no verde mais escuro, agora tem um pelinho aqui, vou tirar, e a luz no amarelo gema, né? E vou fazer a vírgula. Ó, o segredo da vírgula é a gente apoia o pincel, dá uma pressionada e vai levantando ele. Tá? Dessa forma a gente consegue fazer a pincelada da vírgula. Agora eu vou carregar mais uma vez. Ixi, eu não gostei dessa pincelada. Agora sim. E vai até o final. Aí cada vez que você vai fazer uma nova pincelada, você tem que carregar o pincel novamente na tinta, tá? Porque à medida que você vai trabalhando, né, o pincel vai descarregando lá a tinta e aí você tem que carregar novamente. Só que você não precisa lavar o pincel toda hora, você pode limpar o pincel num paninho úmido. É bem legal, que mantém o pincel limpo e ao mesmo tempo sem excesso de água, né? Que o excesso de água não é legal pra gente. E aí você vai fazer todas as pinceladas com essas cores, né, que seriam os tons de verde. Se você sentir que na primeira pincelada não cobriu o suficiente, isso a gente vai observar daqui a pouco, a hora que começa a secar. Aí a gente volta e dá uma segunda, né, faz uma segunda aplicação do mesmo jeito. Isso por quê? Porque a gente está trabalhando no fundo que é escuro, tá? Então, às vezes, o que acontece? A tinta, quando a gente está trabalhando no fundo escuro, depois de seca, ela pode ficar menos luminosa, vamos dizer assim. Aí você volta e faz uma segunda aplicação. Mas isso a gente só percebe conforme a gente vai fazendo mesmo. Tá? E procurem fazer essa pincelada bem alongada. Quando você perceber que a tinta ficou já muito misturada, aí você lava o pincel e carrega novamente. Tá? O importante é que a gente consiga, nesse caso, né, para esse motivo,
enxergar os tons, né? Os diferentes tons de verde e o amarelo gema que está dando luz. Aqui, por exemplo, ó, se ficou um pouco falhado, você pode carregar mais o pincel e voltar. Essa tinta tem uma consistência bem legal para se trabalhar nesse material. Agora eu vou fazer essa vírgula aqui, que ela é amarelo com o aveia. O aveia aqui eu estou usando, ele não é o branco, ele é uma cor um pouco mais pro cru. Aqui. Aí eu carrego bem o pincel na cor principal, a pontinha na cor que eu quero dar a luz. Ó, vou virar para fazer do outro lado. Tá? Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor. Esse aqui que é um da linha Premium. E vou fazer essa vírgula aqui do canto, verdinha. Pontinha no amarelo. Essa aqui, na verdade, ela é um S, ó. Você faz começa a pontinha ali. E termina aqui. Vocês estão vendo que eu coloco bastante tinta, né? Que assim a gente já cobre bem. E às vezes, se necessário, né? Às vezes o nylon tem essa textura, né? Que a gente consegue ver. Ele parece até uma tela, viu? É um jeito de pintar muito semelhante a pintar tecido e tela também. Então, às vezes, é necessário fazer uma segunda aplicação. Ó, eu vou mostrar esse outro pincel aqui, que é também bem legal para se trabalhar. Agora, um outro formato de pincel que a gente usa bastante no Bauer é o liner, né? Que é esse pincel mais fino e mais alongado. Esse aqui, o da linha 755, é muito legal, ele é mais fininho até. E esse é da linha básica, o 3.0, que para esse material é muito legal. Então aí o que a gente faz? No liner você umedece um pouco mais a tinta. Então eu carrego, por exemplo, o verde mais escuro em todo o pincel, o amarelinho na ponta. E aí eu vou fazer todos os filetes, né, que são os arabescos, essa parte mais de detalhe mesmo da pintura, a gente faz com o pincel liner. Tá? E aí, nesse caso, né, usando o liner, é sempre bom manter a sua tinta um pouco mais umedecida, que aí ela vai correr melhor. E isso vale para qualquer superfície que você... Sempre que você estiver trabalhando com liner, né, não importa se é a madeira, se é, no caso aqui, como a gente está trabalhando no nylon, né, o pincel liner sempre pede uma tinta mais fluida. E aí eu vou fazer todos os filetinhos aqui. Que até dá para fazer umas folhinhas mais alongadas. Sempre alternando as cores, né? Aí eu posso colocar um pouco do aveia, se eu quero um tom mais clarinho, ou o gema, que é o amarelo, né? Que vai estar presente em todas. E também vou fazer esses filetinhos aqui em espiral. No espiral você faz primeiro uma parte, depois você vira o pincel para completar. E se você achar que faltou, ó, reforça.
Cuidado nessa hora, né, que você já tem uma parte pintada, para você não encostar nas partes que ainda não secaram, tá? Alguns detalhes de folhas, né, como por exemplo aqui nos botões, a gente faz depois de pintar com as cores do motivo, né? Então tem algumas etapas que a gente pode adiantar nessa primeira parte, que é da pintura das folhas, e uma parte a gente vai fazer depois. Bom, agora que a parte das folhas, né, já está feita, depois se faltar algum detalhe eu ainda posso voltar. Eu vou começar a pintura das flores e aí eu vou primeiro fazer o fundo, tá? Eu tenho flores com amarelo, vermelho e azul. Uma dica, quando a gente trabalha com o fundo preto, é você colocar um pouquinho de branco ou uma cor mais opaca, tipo esse aveia, misturando com a cor que você quer fazer o fundo. Então aqui eu peguei o amarelo gema, misturei com a aveia. E esse amarelo que está mais opaco, eu vou colocar aqui, ó, no centro dessa flor, porque essa é uma flor que vai ter essa base amarela, tá? Então agora a gente vai começar a preencher as flores. Primeiro um fundo pleno, né? Um fundo liso, como a gente fala, de cor. Então essa flor, ó, a oposta dela é essa aqui, eu vou fazer o mesmo dos dois lados, é a flor que tem o amarelo como base. E esse fundo pode ser que a gente precise passar mais de uma demão, tá? Depende muito da cor. O amarelo com certeza tem que passar 2 vezes, porque é uma cor um pouco mais transparente, então a primeira, depois que seca, não vai dar a mesma cobertura, aí você passa uma segunda. Agora eu vou preparar do mesmo jeito o vermelho. Tá? Então eu vou colocar aqui, é o vermelho vivo, olha, agora saiu bastantão. E vou misturar esse vermelho vivo, não precisa ser ele todo, tá? Eu separo uma quantidade, é só para o fundo. Eu ponho aqui do lado na bandejinha, pego o aveia, que poderia ser o branco também, tá? O importante é que seja uma cor mais opaca. Como o aveia já tá aqui na bandeja, eu vou com ele mesmo. E com esse vermelho que tá um pouco mais luminoso, com a cor clara, eu vou preencher o fundo dessa outra flor aqui, que é a flor que tem o vermelho como base. Esse pincel aqui, o básico, ele é ótimo para pintar esse tipo de superfície. Que é como eu falei para vocês, né? O pincel do Bauer ele tem que ser redondo. O tipo de filamento ele tem que ser um filamento que sustente a tinta. Tinta acrílica decorativa é uma tinta bem pastosa. Então não adianta a gente usar, por exemplo, um pincel de pelo muito macio que não vai segurar a tinta, mas esse filamento aqui que é nylon, ele é muito bom para esse material. Ele é um pouquinho mais duro, se você for pintar uma superfície como a madeira, você vai sentir um pouco de diferença, ele é mais firme. Mas para esse tipo de material aqui, ele é excelente. Bom, aí essa quantidade de tinta, a gente vai saber se foi suficiente ou se precisa de mais demãos depois que ela seca, tá? Então você tem que continuar aplicando. E eu vou fazer o mesmo, ó. Essa flor central, ela tem as pétalas em vermelho e o miolo em azul. Então eu vou fazer ali também, tá? Eu trouxe uma metade, vocês estão vendo, né? A minha maleta tá aqui, ó. Ela já tá adiantada. Então essa parte aqui, vocês podem notar que o amarelo tá com uma cobertura maior, o vermelho também, porque eu apliquei 2 demãos da tinta. Então da mesma forma que eu passei aqui o vermelho, o amarelo, né? Que eu fiz aqui nessa metade, eu repeti aqui até ficar com essa cobertura excelente. E vocês estão vendo que eu fiz essa flor também, todas as pétalas vermelho, miolo em azul. E aqui também o azul nos botões. Então essa metade aqui do meu trabalho, ela já está seca e está pronta para a segunda etapa, que é a parte de detalhamento das flores. Eu não posso trabalhar essa etapa com o fundo dela úmido, então eu tenho que deixar secar, por isso que eu trouxe essa outra parte já, sujei. Eu trouxe essa parte já seca. O bom, né, do nylon, paninho úmido, gente, é fundamental, viu? Toda vez que você borra e esbarra, dá para limpar na hora.
E o bom do nylon é que ele aceita essa limpeza. Bom, vamos aproveitar, vou começar essa flor aqui. E aí eu vou trabalhar com o amarelo gema, vou carregar o pincel, ó, da linha básica, esse é o número 4. Então, todo no amarelo, pontinha no vermelho, tá? E vou fazer essas duas pétalas laterais aqui. Pegar mais tinta, carregar bem o pincel. Uma e outra. Pegar mais um pouquinho de tinta. Pode deixar ela assim bem em excesso mesmo, porque depois o tecido, né, o nylon absorve um pouco e aí ela fica na consistência ideal. Se o pincel você perceber que não tá correndo, é porque falta tinta. Aí você vai lá e coloca mais tinta no pincel, tá? Então carrega com o amarelo, o vermelho na ponta e faz essa segunda pincelada aqui. Agora vem a pincelada mais longa. Eu até recomendo que você pegue o pincel maior, que é esse aqui, o número 6, tá? E aí você vai colocar o pincel no amarelo, tá? Carrega bem, ó, você está vendo que o movimento assim que é para tinta entrar, e a ponta na cor aveia. Aí você vem com o pincel aqui, ó, apoia, pressiona para ele formar a vírgula e vai até o fim. Eu vou fazer uma nova pincelada, eu tenho que pegar a tinta de novo, amarelo, o aveia na ponta e vai até a base aqui, tá? Esse mesmo movimento, né, quer dizer, essas pinceladas que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Ainda com o amarelo, agora eu vou fazer outra rosinha. O amarelo com a ponta no aveia, eu vou fazer essas duas pétalas aqui, ó, dessa outra flor. E nesse caso, né, do nylon, como ele absorve um pouco a tinta, a quantidade de tinta que a gente coloca tem que ser maior mesmo. Aí, para fazer uma pincelada melhor, eu viro a peça numa posição que fique mais confortável, né, para o movimento. Bom que peça pequena a gente pode ir virando, né? Quando a gente vai pintar um móvel grande, uma parede, aí não dá para fazer isso. E ó, se precisar, você volta. Se você perceber que não foi tinta suficiente, você volta. E aí já vou fazer essas 3 pétalas aqui, que é o amarelo com a aveia na ponta. Bastante tinta no pincel. Vou aproveitar e vou voltar o amarelo e o aveia para fazer, reforçar essa pincelada aqui de baixo. Mesmo do outro lado. Vou deixar secar um pouco, vou trabalhar nos botões e na flor central, então vou pegar o azul. A cor azul que eu preparei aqui, na verdade, é uma mistura
Eu usei dois azuis, o Oceania e o azul vitoriano, em partes iguais. Dá uma leve umedecida. Agora eu vou começar trabalhando nesses botões, né, em azul. Com o pincel liner, eu vou pegar o azul no pincel, que é a cor de fundo, e o aveia na ponta. E vou fazer uma pincelada, ó, em vírgula em cima, de um lado para o outro, que seria da esquerda para a direita, e uma pincelada ao contrário embaixo, tá? Cada um deles vai ter essas duas pinceladas, uma começando da esquerda para a direita. Aí eu tiro o excesso, né, porque acaba que a tinta vai misturando, eu pego de novo a tinta da direita para a esquerda. E vou fazer isso já nos 4. Eu aproveito esse mesmo pincel e do mesmo jeito, ele tá sujo no azul, mas ele não tá com muita tinta azul. Aí a tinta aveia na ponta, eu vou fazer 3 virgulinhas aqui que saem desses botões. Uma para cada lado e uma no meio. E cada vez, né, para cada uma das florzinhas, eu vou carregar mais o pincel com tinta. Você sentiu que não está correndo o pincel porque falta tinta, tem que pôr mais. Tá? Pegar mais. Cuidado aqui para não esbarrar onde está úmido, e ainda vai faltar, né? Ficou faltando fazer o detalhe com as folhas, mas eu vou fazer já já. Aproveitando esse pincel liner com azul e agora no branco, tinta branca, eu vou fazer o detalhe aqui central do miolo, que são umas linhas paralelas. É um xadrezinho, né? É muito comum esse tipo de acabamento no miolo das flores na pintura Bauer. Então, primeiro a gente faz algumas linhas paralelas numa direção, 5 a 6 linhas, depende do tamanho, e agora na diagonal. A mesma coisa. O pincel tá sujo de azul porque azul é a cor do fundo, assim ele vai correr mais fácil e vai mesclar melhor, né, a cor branca com o azul do fundo. Então essa é a primeira etapa aí desse miolo. Ainda vão faltar as bolinhas que eu vou fazer já já, né? Aproveitando o liner, né, vamos fazer os outros detalhes. Agora, pincel carregado de amarelo, a ponta no aveia, eu vou fazer 3 pinceladas aqui nessas duas rosinhas amarelas. Uma central e uma mais de cada lado. Agora, com o pincel liner também, eu vou carregar no verde, a pontinha no amarelo, e vou fazer essa folhinha aqui que fica envolvendo o botão. Primeiro de um lado, depois do outro. E vou aproveitar para fazer também aqui, ó. Lembra que eu comentei alguns detalhes de verde? A gente tem que fazer depois, né? Depois que a gente pinta as flores. Então agora eu vou fazer os cálices das rosinhas com o verde. Então, eu uso o verde escuro primeiro, depois eu vou dar uma luzinha com o verde mais claro. Tudo com pincel liner, que agora são detalhes, né? O pincel fino a gente tem mais controle. Pronto. E agora faltam os detalhes
das pétalas dessa flor, que aí eu vou usar uma outra cor, que é o vinho, que eu já coloquei aqui na bandeja, só estou umedecendo ela um pouquinho. E aí eu vou pegar o mesmo pincel, né? Eu estou trabalhando agora com liner. Carrego bastante no vinho, tá? Agora pode carregar bem. Pontinha no aveia. E aí cada pétala dessa flor central, ela tem duas pinceladas assim. Uma que vem do centro para um lado e outra que vai vir do centro para o outro lado. Tá? Aí, cada vez que você faz uma dessas pinceladas, aí você tem que carregar o pincel novamente. A ideia aqui é que a pincelada vá terminando naturalmente, a tinta vai acabando junto com a pincelada. Por isso ela fica mais grossa na parte em que a gente começa e termina mais fininha lá embaixo, na base. Essa aqui ficou meio tortinha, dá para voltar, viu? Não é que não tem correção, tem correção sim. Dá pra gente ajeitar. Quem nunca pintou esse tipo de material, talvez sinta essa diferença. É um material que ele segura mais a tinta, né? Porque o nylon, ele é um tecido e é como pintar em tecido, ele absorve um pouco mais a tinta, então a gente às vezes tem que insistir um pouquinho mais, ó, tá? E agora faltam as bolinhas. Os motivos do Bauer sempre tem bastante detalhes, né, feitos com bolinhas. Aí você pode usar um instrumento como esse, né, de fazer bolinhas, ou pode ser um boleador de metal também, que você tiver, ou o cabo de um pincel, um alfinete, enfim, qualquer instrumento que tenha uma bolinha. E aí a tinta tem que estar mais fluida, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Nesse caso, eu comecei por esse detalhe, né? As bolinhas vão mudando de tamanho mesmo, então a tinta vai acabando, ó, você começa, à medida que você vai fazendo as seguintes, opa, aqui acabou a tinta, ela tende a ficar menorzinha, tá? E é isso mesmo que eu quero, bolinhas que vão diminuindo de tamanho. Bom, agora só para finalizar, se você sentir que faltou alguma coisa ou alguma parte aqui, por exemplo, essa pincelada minha, eu tô vendo que ficou muito apagada, né? Depois que a tinta foi absorvida. Então eu volto e reforço. Tá? Não tem problema que ela já começou a secar, é até bom, porque aí uma acaba cobrindo bem, uma pincelada acaba cobrindo bem a seguinte, tá? Então, depois de terminado, né, de pintar todo o motivo, você dá uma olhada, vê se falta algum detalhe, se está faltando mais um pouquinho de tinta em alguma parte. É natural, essa é uma característica desse material. Agora, para você complementar a sua maleta, né, naturalmente eu vou terminar de pintar ali, vocês podem ver que eu vou ter que reforçar a tinta de fundo, porque já absorveu. Mas aí eu posso usar esse mesmo risco e tirar alguns elementos, né, alguns detalhes e pintar a lateral dessa maleta, que ela não é tão, vamos dizer, ela não é larga como essa, né, que eu trouxe já pronta. Essa tem realmente um espaço muito bacana para pintura, tanto que eu consigo colocar detalhes do motivo e dá até para pintar essa parte de cima. Mas esse barrado aqui, por exemplo, ó, ele pode ser um barrado legal para fazer nessa parte da maleta. E aí, a partir desse risco, você vai compor, né, o motivo de acordo com a peça. E óbvio, você pode estar pintando outra peça, não precisa ser necessariamente essa maleta. Se você está pintando uma caixa de madeira,
você vai primeiro preparar o fundo com preto e aí vai fazer toda a pintura do motivo como eu fiz aqui. É um trabalho mais complexo, mais elaborado, né? Eu vim trazendo já umas técnicas mais simples, né? Mas essa já é uma técnica mais elaborada, mas que fica super legal. Eu acho que vale a pena, faz parte do aprendizado, né? A gente pratica e vai elaborando. Eu gosto muito dessas maletas, adoro esse tipo de pintura contrastada, né, do fundo preto com as cores. E como vocês viram, aqui eu usei as cores bem tradicionais do Bauer tradicional. Tem amarelo, vermelho, verde, azul e o branco mais claro, o aveia, para dar a luz. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Como eu falei, eu tenho essas maletas na minha loja virtual, elas acompanham o risco e vendo essas tintas também. Se você gostou e quiser fazer, aproveita os pincéis, tem todo o material, dá para levar a maleta com tudo dentro. Espero que vocês tenham curtido e vocês já sabem que a semana que vem tem mais um vídeo aqui no meu canal, toda terça-feira é dia de vídeo novo e eu espero vocês na próxima semana. Obrigada e até lá!